Automar Veículos, o maior grupo de concessionárias do sul do Brasil, levando até você o que há de melhor no mercado automotivo com qualidade e credibilidade. Showroom completo com toda a linha Volkswagen, assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, funilaria e pintura, mecânica, revisão completa, peças e acessórios. Automar Veículos, sua concessionária Volkswagen para Naviraí e região. Avenida Mato Grosso 47, fone 3461-7000. Supermercado Cevale, onde todo mundo tem prazer de comprar. É o lugar onde se encontra de tudo. Tem bom preço, Supermercado Cevale. Passear com toda a família é diversão com mais economia. Tem qualidade e facilidade pra valer. O Cevale tem tudo pra você. Supermercado Cevale. Tá no ar o Mais Esportes, um programa de esportes feito pra você. Confira os destaques da edição de hoje. Os gols pelo Campeonato Brasileiro. Informações sobre jogos do meio de semana pela Copa do Brasil e Taça Libertadores. Tudo isso e muito mais, agora com Mais Esportes. E a gente começa mais uma edição falando do futebol. Tivemos rodada no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Temos os gols. Jogando no Couto Pereira, Coritiba e Grêmio. Jogada da equipe do Coritiba e Thiago Galhardo abriu o placar para a equipe do Coritiba. Coritiba 1, Grêmio 0. Em seguida, bobeira ali na defesa do Grêmio e Eraso mandou contra a própria rede. Coritiba 2, Grêmio 0. E esse foi o placar do jogo. O Coritiba venceu o Grêmio por 2-0. Jogando no Serra Dourada, Goiás e Atlético Paranaense. Aos 9 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique foi para cima e abriu o placar para a equipe do Goiás. Goiás 1, Atlético 0. Aos 35 minutos, Bruno Henrique de novo marcou mais um gol para a equipe esmeraldina. Goiás 2, Clube Atlético Paranaense 0. Jogo também no sábado, Corinthians e Chapecoense jogando na Fonte Luminosa em Araraquara. E foi no chute de Fábio Santos, as bolas desviou em Mendonça aos 27 do primeiro tempo e abriu o placar para a equipe corintiana. E foi esse o placar, Corinthians 1, Chapecoense 0. Jogo do domingo, Santos e Cruzeiro, jogando na Vila Belmiro, aos 44 do primeiro tempo. Geovânio mandou um chute de longe e fez o placar, Santos 1, Cruzeiro 0. Flamengo e Sport no Maracanã. E foi o Sport que saiu na frente após cobrança de pênalti de Diego Souza. Sport 1, Flamengo 0. Aos 23 do segundo tempo, jogada da equipe do Sport e Elber fez mais um para a equipe leonina. Sport 2, Flamengo 0. Aos 28 do segundo tempo, jogada da equipe do Flamengo e Canteiros diminuiu para a equipe rubro-negra. Flamengo 1, Sport 2. Aos 51 minutos, o goleiro Diego Souza virou goleiro ali, Diego Souza, e o Flamengo fez mais um gol. Flamengo 2, Sport 2. E foi esse o placar. Muita reclamação no Maracanã, mas foi esse o placar mesmo. Flamengo 2, Sport 2. Atlético Mineiro jogando no Mané Garrincha no Distrito Federal contra a equipe do Fluminense. E foi o Atlético que deu show. Jogada de Gemerson e gol do Atlético Mineiro. Mais uma jogada de Gemerson aos 36 do primeiro tempo. E ele ampliou o placar. Gemerson, 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o Fluminense. Segundo tempo, jogada ali da equipe do Galo e Dátolo fez 3-0 para a equipe do Atlético Mineiro. 35 minutos do segundo tempo e tinha mais show, tinha mais gol. Após bela jogada da equipe do Galo, Luan fez 4-0 para a equipe do Atlético Mineiro. E no final do jogo, de pênalti,
Fred fez para a equipe do Fluminense, descontou o placar. 4 para o Atlético Mineiro, 1 para o Fluminense. Jogo no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo. E Renato Cajá, aos 13 minutos, fez o único gol da partida. Mais um gol do Renato Cajá no Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 1, São Paulo 0. Inter e Avaí jogando no Beira-Rio. Aos 18 minutos do segundo tempo, Vitinho fez o único gol da partida. Inter 1, Avaí 0. E esses aí foram os gols da última rodada do Campeonato Brasileiro. Essa que foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. E eu repito para vocês os jogos que aconteceram, o resultado dos jogos que vocês viram aí na tela. O Coritiba venceu o Grêmio por 2-0, jogando lá no Couto Pereira. Também tivemos o jogo Goiás e Atlético Paranaense, também por 2-0, vitória do Goiás. O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0. Esses foram os jogos do sábado. No domingo tivemos vários jogos, tivemos no Orlando Scarpelli o empate do Figueirense com o Vasco, Santos vencendo o Grêmio na Vila Belmiro por 1-0, Flamengo empatando com o Sport no jogo muito emocionante que aconteceu no Maracanã. O resultado foi 2-2, o Atlético Mineiro goleou a equipe do Fluminense pelo placar de 4-1. A Ponte Preta venceu o São Paulo por 1-0, o Inter também venceu o Avaí por 1-0 e o Joinville empatou com o Palmeiras. Por isso não tivemos os jogos do Joinville contra o Palmeiras e nem o Figueirense contra o Vasco. Esses jogos terminaram empatados em 0-0, não tivemos gols. E agora, com esse início do Campeonato Brasileiro, já temos aí a briga, né, pela artilharia. Então já desponta na frente o Diego Souza com 3 gols, ele que é do Sport, seguido por Yuri Mamute com 2, Everton do Flamengo com 2, e o Gemerson do Atlético Mineiro também com 2 gols. Esses aí são os artilheiros do Campeonato Brasileiro dessa edição de 2015. Ainda falando de jogos, teremos jogos hoje. Hoje começam aí jogos pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, ontem tivemos os jogos de ABC e Paysandu que jogaram no Frasqueirão. E também tivemos o outro jogo que foi o Asa jogando com a equipe do Vitória da Bahia. Hoje teremos muitos jogos. Os jogos acontecem hoje a partir das 18h30, começando com o Atlético Goianiense jogando contra a equipe do América de Natal. O primeiro jogo, o América de Natal venceu por 4-2, portanto o Atlético Goianiense precisa vencer por pelo menos 2-0 para se classificar dentro dessa competição nacional que é a Copa do Brasil. O Ceará encara a equipe do América Mineiro, precisando vencer também. O Ceará conseguiu fazer um gol fora de casa, portanto aí fica mais fácil a situação do Ceará dentro da competição. Bahia e Luverdense jogam às 21 horas, horário de Mato Grosso do Sul, na Fonte Nova. O primeiro jogo foi 0-0, portanto o placar está aí aberto para essa partida. E fechando a rodada, temos aí Vitória e Asa de Arapiraca. Esses são os jogos na Copa do Brasil. Falar agora da competição internacional que movimenta os clubes brasileiros nesse primeiro semestre de 2015 é a Copa Bridgestone Libertadores. E a gente começa com uma notícia. O Boca Juniors está oficialmente fora da competição sul-americana após o incidente que aconteceu na última semana, onde os torcedores do Boca Juniors, durante o intervalo, jogaram spray com gás ali de pimenta, gases tóxicos que acabaram, inclusive, provocando uma queimadura, internação de alguns jogadores do River Plate. Resolveu eliminar o Boca Juniors da competição sul-americana. Portanto, River Plate está classificado. River Plate já havia vencido o primeiro confronto das duas equipes por 1-0. O Boca Juniors também terá que pagar uma multa de $200 mil estadunidenses. Isso é um dinheiro aí que vai mexer no bolso. Mas ainda ficou barato, porque segundo um jornal lá da Espanha, a Conmebol aí recebeu pressões da FIFA, porque a FIFA não gostou, esse caso ficou muito mal falado no mundo, portanto recebeu pressão da FIFA para dar uma punição bem severa. Então o que aconteceu? A Conmebol trocou, em vez de dar uma punição mais severa, trocou uma vaga para a Copa do Mundo de 2018. Esse negócio está dando muito o que falar, isso pode inclusive mexer aí com a classificação da seleção brasileira. A seleção brasileira que começa daqui alguns jogos a disputar a vaga, pleitear a vaga para disputar a Copa do Mundo de 2018 pelas eliminatórias sul-americanas. Isso aí vai mexer aí, vai dar muito o que falar
principalmente no setor político que movimenta o futebol mundial. Portanto, Boca Juniors fora da Copa Bridgestone Libertadores. E com isso, foi definido o adversário do Cruzeiro. Cruzeiro que havia vencido São Paulo no último meio de semana, nos pênaltis, e também um placar de 1-0 no tempo regulamentar, vai encarar a equipe do Boca Juniors. E o jogo já acontece nesta quinta-feira, lá no estádio Monumental de Nunes. Esse que promete ser todos os confrontos que temos nessa fase da Copa Bridgestone Libertadores, um confronto aí mais interessante para se acompanhar. E claro, no programa Mais Esportes, a gente dá destaque para a Copa Bridgestone Libertadores, que vai se afunilando, já estamos nas quartas de finais. Então a Conmebol definiu aí os jogos da Copa Bridgestone Libertadores. Jogaram ontem a equipe do Emelec contra a equipe do Tigres, o jogo que aconteceu lá no estádio Modelo Guayaquil. Os gols dessa partida você acompanha na edição de sexta-feira, juntamente com os outros jogos, os gols dos outros jogos. Teremos também o jogo Santa Fé e o Internacional que venceu a equipe mineira do Atlético Mineiro no último meio de semana. O jogo Santa Fé Internacional acontece hoje lá no estádio El Campín, em Bogotá. E aí, fechando essa rodada da Copa Bridgestone Libertadores, joga amanhã o algoz do Corinthians, o Guarani. O Guarani que vai encarar a equipe do Racing. Guarani e Racing acontece amanhã, lá no estádio Defensores del Chaco, o jogo que acontece lá no Paraguai. Portanto, esses são os jogos. Repetindo aí, só para você anotar no seu caderninho e não perder nenhum confronto desta fase da Copa Bridgestone Libertadores. Jogam amanhã River Plate e Cruzeiro, também amanhã Guarani e Racing. Jogaram ontem Emelec e Tigres e jogam hoje Santa Fé e Internacional. Esses são os jogos da Copa Bridgestone Libertadores. Os jogos de volta acontecem na próxima semana já e já definem os semifinalistas da competição. Olha só, Copa Bridgestone Libertadores passou num pulo e os principais times brasileiros foram caindo fora da competição. Temos agora somente o Internacional, juntamente com a equipe do Cruzeiro. Esses são os jogos, os confrontos da Copa Bridgestone Libertadores. Falamos agora do futebol, mas também falamos de outras modalidades aqui dentro do programa. E agora vamos falar de um que não é uma luta, é um esporte, envolve muita técnica e precisão. Conheça a história e as regras da esgrima, um esporte que vai estar presente nas Olimpíadas do Rio 2016. A esgrima era um instrumento de guerra, era utilizado para o homem se defender, né, em guerras, nas batalhas. Seu uso bélico ele diminuiu e quando os duelos foram proibidos, a esgrima surge como um esporte. A roupa a gente chama de roupa de esgrima mesmo, né? Ela é composta pela calça, uma jaqueta e uma proteção interna, né? Que a gente chama de meia manga ou de plastron interno. Que é uma segunda roupa, um pouco mais curta, só com uma manga que protege o lado que você segura a arma, né? Além disso, o esgrimista usa uma meia alta, né, até os joelhos e uma máscara de proteção, né? Além de uma luva no couro para proteger a mão também. 3 modalidades na esgrima, né? O florete, o sabre e a espada. As 3 modalidades da esgrima, né? Nós temos o florete, que é essa arma que eu só posso atingir meu adversário com a ponta, né? E somente na região do tronco do adversário. O florete é uma arma que a gente fala uma arma de convenção, né? Isso quer dizer o quê? Que o atleta que inicia uma ação ofensiva, ele tem direito a fazer o ponto, né? Então, por exemplo, se um atleta faz um ataque e o adversário dele faz um contra-ataque, os dois se tocam ao mesmo tempo, o ponto é daquele que fez o ataque. O sabre, né, que é essa arma aqui, que eu posso atingir meu adversário com a ponta da arma, mas também com o lado, como se eu quisesse cortar o adversário da cintura para cima. E assim como o florete é uma arma também que a gente fala de convenção. Então quem começou a atacar tem o direito de fazer o ponto. Essa é a espada. Como o florete é uma arma só com a ponta, eu posso atingir o adversário. E em qualquer parte do corpo, desde da ponta do pé até a mão, cabeça, qualquer região do corpo, eu posso fazer o ponto. E aí, diferente do florete e do sabre, é uma arma que não tem convenção, ou seja, quem tocar primeiro
tocou, fez o ponto. Não interessa quem atacou, quem defendeu. O florete e a espada, eles podem ser um pouco mais parecidos, mas dá pra ver que o copo da espada é bem maior. Porque vale na região da mão, então precisa proteger um pouco mais minha mão. No florete, como é só no tronco, não tem essa necessidade de estar protegendo a minha mão. Tem um dispositivo, né, que quando é pressionado, está conectada a espada a um aparelho elétrico, né, que acende uma luz colorida dizendo que teve um toque. O combate inicia atrás da linha de guarda e sempre que acontece um toque, um ponto válido, os atletas retornam para trás das linhas de guarda, posicionam e o árbitro dá o comando, né, para ele falar em guarda, dá o comando de entrar em guarda, prontos e combate. Então a Rita vai fazer um afundo e vai tocar lá no peito do Guilherme. Então esse é o movimento básico de ataque, né, que ela fez. Ela executou um afundo e tocou lá. Outra situação, ele poderia, ao invés de se defender com a arma, fazer um contra-ataque também. Então Rita faz um ataque no pé lá, uma ação baixa, ele sai da distância e deixa a ponta lá. Ela fez um ataque, ele fez um contra-ataque. O marchar é para frente, romper é para trás. Existe a flecha também, dá um passo cruzando a perna na distância mais longa também. E essa é a esgrima, um esporte, uma modalidade olímpica, vai estar presente nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Lembrando que faltam 443 dias para os Jogos Olímpicos. Com essa informação, falando da esgrima, falamos do futebol, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui do programa Mais Esportes. Já já a gente volta com mais notícias e tudo que rola dentro do mundo do esporte, aqui no Mais Esporte. É Cambaru. Se você vai construir, se você vai reformar, a Cambaru tem o que precisar. Vem pra cá, aqui tem facilidade pra pagar. É Cambaru. Cambaru é tradição, atende toda a região. Tem variedade, preço bom. Cambaru, a solução da sua construção. Avenida Campo Grande, 65, Naviraí. Capital Veículos. No mais alto estilo em veículos de última geração. Representante autorizado Honda, Endocar e Mitsubishi para Naviraí e região. Carros multimarcas, 0 km e seminovos, com a garantia e qualidade de quem trabalha com os campeões de venda do setor automotivo. Compra, venda e consignação. Avenida Campo Grande, 447, 3461 6626. Naviraí agora tem Supermercado Paraíso, com o selo da Smart, uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Açougue, padaria, seção de frutas, verduras e legumes, lojinha com roupas, acessórios, brinquedos, material escolar, plásticos e alumínios. Tudo o que você precisa tem aqui. Só o Supermercado Paraíso tem o cartão Super Compras, seu cartão de vantagens e que não exige comprovação de renda. Supermercado Paraíso, seu novo ponto de compras de Naviraí, na Avenida Amambai 1360, Jardim Paraíso. Fone 3461-4874. E a gente está de volta com o programa Mais Esportes, o seu programa de esportes local. Lembrando, se você quer acompanhar tudo que se passa aqui dentro da TV Mais, a TV onde você se vê, programação, novidades, fotos e vídeos exclusivos, acesse a nossa página no Facebook que está aqui embaixo, facebook.com/TV Mais Naviraí. Não deixe de deixar seu like, seu comentário e, é claro, nós estaremos respondendo a toda a produção que controla lá o Facebook da TV Mais. E a gente volta agora no segundo bloco, misturando um pouquinho aí duas paixões. É a Fórmula 1 e o futebol. O designer Caio Galdino preparou uma produção bem legal. Ele misturou aí as suas paixões, que é a Fórmula 1, junto com o futebol. Como seriam os uniformes do futebol, os uniformes da Fórmula 1, se fossem clubes de futebol. Então ele fez aí, você está vendo aí as fotos. Temos aí da Ferrari, da McLaren, da BMW, muito bacana, da Mercedes. Esse da RBR também ficou
muito bacana. E aí, qual que você mais gostou? Eu particularmente gostei desse último da Marussia. Da Marussia ficou muito bacana, eu curti bastante esse modelo da Marussia, como também o da Ferrari. Claro, eu gosto muito dessa escuderia Ferrari, as cores ficaram muito bacanas. Parabéns ao Caio Gadino, designer. As fontes desse aí está no blog Voando Baixo. E é claro, tudo que se passa de curiosidade, coisas diferentes, o Mais Esportes também dá destaque. E é claro, o intuito do Mais Esportes, o que a gente gosta de prezar é o esporte local. Porque o esporte local é coisa da nossa terra, é nosso patrimônio. Portanto, a gente não pode deixar de informar as emoções do segundo campeonato de futebol amador, que teve rodadas nesse fim de semana. Os jogos começaram no sábado. A Casa Nova encarando a equipe do Canguru Esportes. A Casa Nova perdeu por 4-2 para a equipe do Canguru. Portanto, o Canguru se dando bem dentro dessa competição. No domingo tivemos outros jogos. O Grupo Atlético São José venceu por 3-1 o Botafogo. O Reviventes perdeu por 10-0 do Clube Esportivo Naviraense. Se o Clube Esportivo Naviraense não deu muitas alegrias durante a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2015, vai dando alegria aí a garotada do Sub-17 nessa disputa do segundo Campeonato de Futebol Amador aqui de Naviraí. Teremos jogos, ontem tivemos um jogo que aconteceu lá no Virotão, Pinheirinho encarando a equipe do Botafogo. Hoje, quarta-feira, jogam Canguru contra a equipe do Kleber Acabamentos. Também jogam Casa Nova e Clube Esportivo Naviraense, às 8h40, jogos que acontecem lá no estádio Virotão. Fechando a rodada, jogam Tarumã e Pinheirinho amanhã no estádio Virotão. E também no sábado, Gesso União contra a equipe do Botafogo, às 7h30. E uma informação que o professor Reginaldo Miranda nos informou, ele que sempre vai mandando os boletins para a gente, nos mantém informado para a gente trazer a você a melhor informação do Campeonato Amador e do futebol local. O professor Reginaldo informou para a gente que não terá rodada depois desses jogos lá no estádio Virotão, porque teve a chuva do último fim de semana, acabou aí machucando, encharcando o campo, e com esse número de jogos muito elevado, não terá mais rodadas no Virotão durante um prazo de 15 dias para a recuperação do gramado, para que seja feito todo um tratamento especial, para que esse gramado depois fique apto para receber novamente partidas de futebol. Lembrando que esse gramado foi trocado esse ano, ficou realmente muito bom. Durante a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2015, ficou evidente que o gramado do Virotão é um dos melhores gramados do estado. Portanto, é um prazer para esses jogadores do futebol amador jogarem nesse campo. Por isso que está sendo tomado toda essa cautela, todo esse cuidado com o gramado do estádio Virotão. Então, 15 dias sem futebol lá no estádio do Virotão. E todos os gols que acontecerem nessa partida, nessa rodada do Campeonato Amador, você verá na próxima edição do programa Mais Esportes da semana que vem. E atenção, profissionais de educação física, entusiastas do mundo da recreação, do esporte, pessoal que trabalha realmente com a educação física, se preocupam com a saúde do corpo e também a saúde mental de seus pacientes, dos atletas aqui da região de Naviraí e também de Dourados, pois vai acontecer um curso que ali o professor Arthur Rodrigo, do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul. Vai acontecer nas datas de 13, 14, 20 e 21 de junho, lá no Clube Indaiá. A carga horária é de 40 horas, um curso de recreação. Então você que é profissional da educação física, é muito bacana para você, 40 horas aí vai agregar dentro do seu currículo. As inscrições, informações e também a organização desse maravilhoso evento vai acontecer a cargo da professora Marisa Araújo. E você pode entrar em contato indo até o Complexo Esportivo Jorjão em Dourados, você que tem essa possibilidade de ir até a cidade de Dourados e fazer sua inscrição, ou ligar pelo telefone 9610-3226, repetindo 67, que é o DDD do Mato Grosso do Sul, 9610-3226, o investimento é de apenas R$100. E com apoio às inscrições desse curso é limitada. Então, parabéns aí à professora Marisa Araújo, que está organizando esse evento. E o evento fica a cargo do professor Arthur Rodrigo, do Conselho Regional de Educação Física. 40 horas. Você que está fazendo o curso de Educação Física, é bacana para agregar dentro do seu currículo. E a gente não pode deixar de mandar um abraço para quem prestigia, acompanha o nosso programa aí com as antenas da TV Mais espalhada por Naviraí e também na rede mundial de computadores através da página do Facebook, tanto do programa quanto da TV. A página da TV está aqui embaixo, não deixe de deixar seu like, sua curtida. Quer que a gente mande abraço para você? Mande lá. E os abraços de hoje vai pro Regis, o Regis que pediu pra gente mandar um abraço para ele que acompanha direto o nosso programa aqui, o programa Mais Esportes, ele também apresenta um ótimo programa, que é o programa
Vou Pra Night, aqui na TV Mais de Naviraí. Não pode deixar de mandar um abraço também pro Thiago Faria, ele que é jogador, jogou aqui pelo Naviraense, é o famoso Thiaguinho, ele foi artilheiro, jogando no Naviraense, esse ano jogou na equipe do Biratã. Ele que inclusive vai estrear o nosso novo quadro aqui no programa Mais Esportes em Entrevista. Esse vai ser um quadro em que a gente traz aí para você todas as personalidades do mundo do esporte que ajudaram a construir, ter uma história e tem uma conexão com o mundo do esporte. A gente não poderia deixar de valorizar esses profissionais. E o Thiaguinho esteve com a gente, veio aqui no estúdio da TV Mais, conheceu toda a nossa estrutura e gravou com a gente o nosso primeiro quadro. Provavelmente no programa de sexta-feira já vai estar no ar esse quadro Mais Esportes Entrevista com a participação de Thiago Faria, o Thiaguinho. Abraço, Thiaguinho, abraço, Regis, abraço também pro Queijão, Queijão que é nosso parceiro, ele que manda pra gente os boletins. Um grande abraço pro Queijão, manda um abraço também pro pastor Edivaldo lá da Igreja Presbiteriana Independente, ele que reside lá no Espaço Esperança, cuida do Espaço Esperança, também pastoreia a igreja. Grande abraço, pastor. Também abraço pro Calil lá de Curitiba, Paraná. Um abração, Calil, você que nos acompanha aí pela internet, Rede Mundial de Computadores. Um abraço também para o Rodrigo Pérez, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Abração, Rodrigo. Esses aí são os abraços do programa de hoje. Quer que a gente manda um abraço para você, dá um alô especial? Acesse a nossa página no Facebook. E a gente vai encerrando esse programa, agradecendo a Deus por mais uma edição desse programa, agradecendo você também por acompanhar nosso programa, pela audiência, também pela internet. Então a gente volta no próximo programa trazendo tudo que se passa no mundo dos esportes. Tudo que é notícia no mundo do esporte você acompanha aqui no Mais Esportes. Um programa de esportes feito para você. Até a próxima!